Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco. Efésios 5, 21 a 23, nós lemos assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O enchimento do Espírito Santo é considerado como sendo uma experiência coletiva e não individualista ou individual. A ordem dada no verso 18 é coletiva, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. É também coletiva a palavra que encontramos nos versículos 19 e 20, na sequência, portanto, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, e sempre dando graças por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 19 e 20. Com o verso 21, já lido anteriormente, Paulo, digamos assim, encerra uma sessão e inicia outra na sua carta aos Efésios. Sujeitai-vos uns aos outros implica na prática abrir mão de seus direitos e preferências em favor do outro. O cristão, cheio do Espírito Santo, age como servo do outro e não como senhor do outro. Age com bondade, com gentileza e não com arrogância e superioridade. Essa atitude de serviço resulta do temor do Senhor, pois é por submissão e respeito a Cristo que tratamos os outros como superiores a nós. E desse assunto Paulo fala em pelo menos duas de suas cartas. Na versão NVI temos o seguinte texto: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. O outro texto: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos capítulo 12, versículo 10. A submissão da mulher ao marido resume-se no respeito ao seu cabeça. Por outro lado, a responsabilidade do marido é amar sacrificialmente a sua esposa, tendo Cristo como seu modelo, assim como Cristo amou a igreja. Alguém já disse que será fácil amar uma esposa e levá-la a ser submissa ao marido que ame como Cristo amou a igreja. Pode parecer que haja uma grande diferença entre submeter-se e amar, mas na prática, Paulo fala de coisas muito parecidas, pois submeter-se e respeitar são formas de amar. Ao mesmo tempo, o marido ama a sua esposa e a respeita e será submisso à esposa no sentido de buscar sempre o melhor para ela. Sobre esse assunto, nós vamos ter mais duas oportunidades para esclarecer bem mais a fundo essa situação. Entendemos que tudo isso faz parte do nosso propósito desse bimestre, que é no tratar os outros, é que nós mostramos qual é a verdadeira fonte da sabedoria. Isto começa em casa e se estende sem limites ao nosso redor, pelo mundo afora. Senhor nosso Deus, continua nos abençoando e nos despertando e fazendo com que a Tua palavra continue falando grande e fortemente aos nossos corações. Dá-nos capacidade para entendermos e para colocarmos em prática o que aprendemos dela. Em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso e sublime pra mim, se nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração me entreguei. Oh, quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração quando
Jesus me deu a salvação, minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu e não desvanecerá. Alma gloriosa morada no céu, que breve minha será. Tudo porque neste dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu